Bom, estamos aqui estudando o Livro dos Espíritos, hoje segunda-feira, dia 28 de junho de 2021. Livro terceiro, As Leis Morais, e estamos no capítulo 8º, que é a Lei do Progresso. Bom, a gente está percorrendo todas as leis do livro terceiro, né, das Leis Morais, e nós terminamos há pouco a Lei de Sociedade. E agora nós estamos na Lei de Progresso. Nós vamos dividir em 3 sessões para que a gente possa esmiuçar, que a gente possa realmente estudar com bastante, assim, com detalhes, ou seja, vamos entender bem. Esse é o objetivo nosso, não cumprir tabela, mas sim saber exatamente do que se trata, né? Então, começa esse capítulo da Lei do Progresso com o estado de natureza. Então, Kardec faz uma pergunta assim, a diferença, ou ele quer saber se é a mesma coisa, o estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Os espíritos falam, não. O estado de natureza é o estado primitivo, então esse é o estado natural, ninguém mexeu nele. Já depois eles continuam. A civilização é incompatível com o estado de natureza, porque a civilização já mexeu nesse estado puro, primitivo da natureza, ele avançou. Então, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, um é lei, que é o movimento, né? E o outro é o estado. Então, o estado de natureza, o estado primitivo. Já a lei natural é esse mecanismo que faz com que o progresso da humanidade aconteça. Aí Kardec faz uma observação. O estado de natureza é a infância da humanidade. Então, aí ele explica melhor. Aí a gente, então o estado primitivo, o estado de natureza é lá no comecinho, lá na infância. Isso, é isso mesmo. Quando a infância, quando a humanidade ainda estava muito iniciante no seu desenvolvimento, no seu progresso. E por progresso, entendamos sempre que foi sublinhado até aqui, intelectual e moral. Então, ele estava lá no começo, ele não deflagrou ainda essa corrida para o desenvolvimento intelectual e moral, né? Então, o estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida de seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo perfectível assim, a capacidade de se tornar perfeito, tá? E trazendo em si a semente do seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não o foi a viver eternamente na infância. Então, a gente não conhece nenhum homem que nasceu criança, né, e ficou no estado de criança, no estado da infância. Não, ele vai desenvolvendo e vira um homem adulto, né? Então, é isso que ele está fazendo essa comparação. Então, a humanidade não nasceu para ficar parada, né? Então, o homem traz dentro de si essa semente que vai germinar e vai se tornar, ou vai transformar ele em alguém que vai estar moral e intelectualmente evoluído. Aquele estado primitivo, né, é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. Então, olha o movimento que acontece, né, com frequência. Mas nós estamos sempre progredindo. Vamos fazer uma viagem rápida no tempo e vamos lembrar naquelas cavernas com aqueles desenhos rupestres, né? Aquelas famílias, ainda que numerosas, né? Mas está ali, porque não tinha ainda povoado, não tinha nada. Então, eram pequenos grupos que estavam ali, que era familiar. Depois, sim, outras famílias vão se juntando e acabam formando grupos um pouco maiores. Mas desde aquela época, que nem roupa a gente vestia, a gente estava ali na aurora do nosso desenvolvimento físico, né? Quanto mais o intelectual e moral. Então, estava com o pé na animalidade ainda, né? Então, a gente, de lá para cá, olha o que foi acontecendo. A gente nota, agora vamos pegar o homem moderno, o homem, a mulher, a gente nota o perfil de um e o perfil de outro. Um praticamente andava de 4, hoje nós andamos eretos, né? E olha só a beleza
comparado um com o outro. Como eu falei, a gente estava com o pé na animalidade. Então, nós éramos realmente típicos da animalidade, né? Bastante próximos da animalidade. Hoje, nós estamos muito mais próximos dessa beleza que é para onde a gente está caminhando, porque tudo é evolução, né? Então, fazendo uma viagem muito rápida, pulando praticamente de um estado primitivo para esse agora moderno, nós vamos ver a diferença que tem. É uma diferença, assim, abissal, é enorme, né? A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira, e o homem se melhora à medida que melhor a compreende e pratica. Aí Kardec já está dando uma explicação um pouco mais elevada, e já está tornando o homem muito mais consciente do que simplesmente evoluir intelectualmente. Porque, como a gente vai ver mais adiante, a intelectualidade, o avanço, o progresso intelectual sem o moral, falta alguma coisa. Então, a gente voltando no que Kardec falou aqui, logo na segunda linha, né? Seu desenvolvimento intelectual e moral. Então, é isso que nós estamos trabalhando o tempo todo. Então, se a gente pega a humanidade como se fosse um único ser, né? Uma colônia, onde for um único indivíduo, a gente nota uma grande diferença. Aí a gente pega os indivíduos e também nota essa diferença, porque nós, como indivíduos, refletimos na coletividade. Ou melhor, a coletividade reflete o indivíduo, né? A soma dos indivíduos. Aí, a questão 777. Pergunta: no estado de natureza, o homem, por ter menos necessidades, lembra? Lá né, era uma caverna, ele tinha o quê? Uma necessidade de roupa, se abrigar de roupa, não, uma pele, né? Para se abrigar do frio, precisava de uma caverna onde ele pudesse manter a família e precisava se alimentar, porque aí, em decorrência disso, ele procriava tudo e aquilo continuava, né? A descendência dele. Então, ele tinha menos necessidade. Está livre das tribulações que cria para si mesmo quando num estado de maior adiantamento. Então, ele está afirmando isso aí. Diante disso, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como sendo o da mais perfeita felicidade na Terra? Olha o que ele está perguntando para os espíritos. Eu tendo menos necessidade, vivendo naquela época, eu era mais feliz? Né? Eu podia ser perfeitamente feliz? Aí os espíritos fazem até engraçado isso. O que vocês querem, né? Isso é felicidade do bruto, é do animal. Eu lembro que tinha aquele... Como é que é o nome dele? Poxa vida. O Cortella, acho que é. Que ele falou uma vez, ele falou, você já a vida que ele leva, dá raiva daquele bicho, né? Porque ele tem tudo à mão, ele não faz nada, ele recebe tudo de mão beijada. O que ele queria dizer com isso? É que ele era feliz, mas naquela situação de animal. Nós buscamos a felicidade através do trabalho, através do progresso, através da atividade, né? Então, é isso que os espíritos falam. Mas o que vocês querem? Isso é felicidade dos animais, do bruto, do ser humano lá atrás, né? Há pessoas que não compreendem outra felicidade, né? Isso é ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. E é isso, a criança chora, tem comida. Chora de novo, tem roupa. Chora de novo, tem brinquedo. Chora, tem banho. Então, ela dá o sinal e tem tudo de mão beijada, porque tem alguém que cuide dela. Então, é uma felicidade relativa. É a felicidade do inocente, do inconsciente, né? Aí o Kardec pergunta, o homem pode recuar para o estado de natureza? Então, muita gente acha que o homem está vivendo uma vida que ele está realmente acabando com tudo, ele está modificando tudo, ele está envenenando tudo.
Então, que tal voltar para a natureza, 100%? Deixar todo o progresso de lado e voltar para a natureza. É mais ou menos isso que Kardec pergunta. E os espíritos falam, não, o homem tem que progredir incessantemente e não pode regressar ao estado de infância. É como se a gente pegasse um adulto e falasse, olha, para ser feliz, vamos voltar lá no estado de infância, né? Que nem aquela do Casimiro de Abreu, né? Aquele poema dele lá, né? Então, ele fala assim, que saudade que eu tenho da minha infância querida. Fica na saudade, porque voltar não vai voltar mais. Ninguém volta um ano que seja. 5, 10, uma vida inteira, não volta. Porque o homem progride incessantemente. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Como é que Deus quer? Através das leis, que é isso que nós estamos estudando. A gente tem que sempre lembrar, eu adoro lembrar disso, sabe? Até para mim mesmo. Deus não castiga, Deus não quer desse jeito. Deus fez as leis, leis perfeitas. E é isso que traduz o que ele quer dizer assim. É porque Deus assim o quer. Porque as leis de Deus são assim. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição seria negar a lei do progresso. Então, nós estamos nesse pé. Nós não podemos negar a lei do progresso, porque ela está aí, nós estamos estudando ela, e ela é coerente, ela é lógica, ela funciona, né? E outra, se a gente pegar essas leis, podemos levar em qualquer mundo de todo o universo, ou de todos os... e vai funcionar igual. Então, ela funciona igual para todos. Pega uma lei de um país aqui, não consegue aplicar em outro país, no mesmo mundo, mas essas leis não. Então, nós estamos estudando leis perfeitas, leis lógicas, coerentes, né? Aí, na questão 779, antes que eu comece ela, lembrando que todo mundo tem o direito de levantar a mão aí, ou de já abrir o microfone e perguntar, tá bom? Fazer a pergunta, a observação, o comentário que quiser. Então, a 779. O homem traz em si mesmo a força para progredir ou o progresso é apenas resultado de um ensinamento? Ou seja, ele vem de dentro ou vem de fora? É mais ou menos isso que ele pergunta, né? Então, ele traz essa força ou é o resultado de um ensinamento? Alguém está ensinando ele, alguém está trazendo para ele isso. Os espíritos dizem, o homem se desenvolve naturalmente por si mesmo. Poxa, isso é bom. Mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Acontece, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Aí, a gente volta um pouquinho, uma lei antes, a lei de sociedade. Como as coisas fecham, né? Como elas se casam, como elas estão interligadas. Essa é a maravilha da doutrina espírita, ela não se contradiz. Então, nós estamos vendo, estamos lendo, estamos estudando o terceiro livro da codificação e ele tem conexão com outros lá, vai indo para trás, vai ou para frente e a gente vai estar conectado, né? Porque esse terceiro que eu falei para vocês, desculpa, não estamos no terceiro, né? Mas ele foi esmiuçado no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro, que trata justamente o dá mais detalhes, o avança mais a partir das leis morais, né? Então, vocês percebem como essa frase é importante, o homem se desenvolve naturalmente por si mesmo, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Isso explica por que tem mundo que consegue avançar mais rapidamente que outro. Cada um tem sua história. A nossa história é uma reunião daqueles, a história geral. Não podemos afirmar que nós pertencemos a isso, mas, olha, do jeito que a gente se comporta, dá até para imaginar ou concluir isso. Nós somos resultado de uma reunião de espíritos que não estávamos na mesma velocidade de crescimento moral e intelectual, principalmente moral, em outros mundos. Então, a gente veio aqui formar um grupo,
sob a supervisão, sob a proteção, sob a administração, o que quer que seja, de Jesus. Então, estamos aqui, né, subordinados a esse Cristo que está nos auxiliando a progredir. Então, olha que interessante, o progresso para a gente é importante e nós, de alguma maneira, não estávamos na mesma toada, na mesma velocidade do progresso dos mundos, ou do mundo que a gente estava anteriormente. Então, viemos parar aqui. Aí, quando a gente sabe, pela história contada pelos espíritos, que alguns já voltaram para o mundo porque resolveram as pendências, já aprenderam, já progrediram, então, eles já estão nos dando exemplo. É assim que funciona. Progridam aí. E alguns voltam para cá, ou nem saem daqui, como, por exemplo, Bezerra de Menezes, que resiste embora para poder ajudar quem? Aí ele está dando a segunda parte dessa resposta. Acontece, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, mesmo como espírito, ele está aqui querendo ajudar a gente. Ou eles, né? Porque tem muito mais de um espírito aí querendo ajudar. Então, nós aqui, reunidos, né, por essa lei de sociedade, sejam encarnados, sejam desencarnados, sejam encarnados e desencarnados, né, nós estamos progredindo, um ajudando o outro. Aí, Kardec fala, e quanto ao progresso moral, ele sempre vai par e passo com o progresso intelectual? Eles caminham juntos? Aí os espíritos falam, olha, decorre deste, o intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, um decorre do outro, mas não significa que os dois caminhem juntos. E aí ele manda, dá uma olhadinha nas questões 192 e 365. Então está aqui. Esse era o motivo porque tinha a palheta lá de cor, tá? Cor azul. A 192. Proceder impecável na atual pode transpor todos os degraus da e se tornar um espírito puro sem passar por outros graus. Uma tacada só, dá para sair assim, beleza, sair zero bala. Aí ele fala que não, né? Temos que entender que vocês não estão entendendo o que é perfeição, vocês não entendem isso, né? Tem qualidade que vocês nem sabem ainda, vocês não compreendem, né? E aí ele fala assim, ó, ocorre com o espírito o que se verifica com a criança, que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. Então não adianta, podemos progredir muito, mas ainda estamos longe da perfeição que nós buscamos. E aí ele dá outro exemplo, é como enfermo, para recobrar a saúde tem que passar pela doença, tem que ter todo, sabe, aquele processo todo. A doença, se curar da doença, aí sim ele está bom, aí ele está com a saúde em dia. E de novo ele fala, isso, olha, na questão 192, bem lá atrás, nós estamos nas 700 e quase 780 aí, né? Então, na 192, perto de 200, da 200, ele fala que nós temos que progredir em ciência e em moral, intelectual e moralmente, né? Se ele só se adiantou num sentido, tem que também adiantar no outro, para atingir o extremo superior da escala espírita. Então, a gente tem que, passo a passo, chegar lá em cima. Não dá para dar um pulo tão alto. Tem um ditado muito bonito que fala assim, a natureza não dá saltos. A nossa evolução também não dá saltos. O Jorge Lahar, ele fala da nossa escalada evolutiva, não por degraus, mas rampa. Porque na rampa você não sabe diferenciar qual que é assim, a mudança de um para outro. A mudança é tão imperceptível que nós vamos seguindo assim, e não assim, né? Nos pulos, nos degraus.
A gente vai numa linha ascendente. Essa inclinação somos nós que damos o tom, tá? Se é uma linha ascendente que vai bem rápido para cima, ou se ela demora, quase paralela, quase horizontal, né? Então, nós temos, isso cabe a nós decidimos. Olha que beleza, até isso a gente tem liberdade, né? Então, Kardec fala assim, o homem pode, pelo menos na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos carregada de amargura? Opa, claro que sim, não tem dúvida, né? Para que a gente possa reduzir as dificuldades no caminho. Só aquele que é descuidado é que fica do mesmo jeito, no mesmo ponto. Então, ele está dando uma outra lição para a gente, né? Então, essa é a 192. Ele manda também dar uma olhada na 365, né? Por que que alguns homens muito inteligentes, o que indica ser encarnações de espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Alguém já viu isso? Pessoas inteligentíssimas, de um caráter que está longe de ser perfeito. É que os espíritos encarnados nesses homens não são ainda bastante puros e por isso cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. Então, os iguais se atraem. Imagina uma pessoa inteligentíssima, mas com caráter ainda danificado, né? O incompleto, o não perfeito, né? Ele escuta muito mais espíritos imperfeitos. Ele é um agente para que os espíritos imperfeitos utilizem, né? O espírito progride em insensível marcha crescente. Ele não sente a marcha. É a tal da rampa que o Elahá fala, né? Mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Então, nós decidimos. Eu quero ser inteligentíssimo. Ainda não importa se eu não estou valendo nada, mas eu quero crescer intelectualmente. Por outro lado, eu posso dizer, não, eu quero crescer moralmente. Eu deixo um pouco de lado a intelectualidade, mas eu vou me dedicar ao bem, à caridade, ao conhecimento disso, né? De ser moralmente perfeito, elevado, né? A decisão é minha. Ou ainda posso andar meio equilibrado, né? Estudo, mas também vou fazendo o bem que eu posso. E aí vou levando assim, par a par, né? Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro, em moralidade. Então, aquilo que for melhor para ele para aproveitar, ele vai agir, né? Então, dando continuidade ainda na questão 780, agora letra B, como o progresso intelectual pode produzir o progresso moral? A resposta é: ao gerar a compreensão do bem e do mal. Então, o progresso intelectual é uma ferramenta de melhor compreender o bem e o mal. E aí ele toma a decisão pelo bem e aí ele progride moralmente. Desde então, o homem pode escolher. Então, é o homem que escolhe. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. E isso que é fantástico também na doutrina espírita. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, por tudo que a gente faz. E legal ainda é perceber que ninguém fica falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. É uma instrução, vem aí, ó, o ensinamento dos Espíritos está aí, na nossa frente. Nós decidimos o que vamos fazer com esses ensinamentos. Então, nas nossas preces, nas nossas vibrações, nos inícios dos nossos estudos, a gente pede sempre que esse conhecimento ele nos acompanhe ao longo da nossa existência. E mais do que isso, que a gente aplique esses conhecimentos, né? Porque não adianta ficar no faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Isso é para gente que ainda está muito atrasado. Então, vamos fazer a coisa de maneira responsável, né?
a questão 780b, porque tem a questão, depois ele ramifica na A e agora na B. Como é que, nesse caso, acontece muitas vezes que os povos mais instruídos sejam os mais pervertidos também? Que isso acontece. A gente pega Roma. Nossa, Roma tinha um corpo de legislação assim, né, que era elevadíssimo. Tinha ciência, tinha aqueles dutos de água, tinha grandes coisas, a intelectualidade estava presente ali, né? A ciência estava presente ali. Mas era um povo pervertido. O comportamento era um povo realmente bem atrasado. Estou dando um exemplo. Isso a gente pega na história, não sou eu que estou falando, né? Então, é isso que ele pergunta. Por que aqueles povos instruídos também possam ser pervertidos? Aí os espíritos falam, olha, o objetivo é o progresso completo. Porém, os povos, assim como os indivíduos, só alcançam o progresso passo a passo. E olha, se a gente pegar aquela época e comparar com agora, a gente vai ver que realmente é passo a passo. Não melhorou muito, não. Melhorou, mas não foi aquela grande diferença. Enquanto o senso desenvolvido, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. Então, se a moral não está evoluída, vamos usar todo esse conhecimento, a inteligência, para fazer o mal, para poder suprir as paixões, né? Para poder fazer com que as sensações estejam em primeiro lugar. Aí Kardec, desculpa, os espíritos, terminam a instrução, né, a resposta, e eu sublinhei pela importância, né? O moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o tempo. Então, nós temos todo o tempo do mundo, cabe a nós atingirmos isso ao longo desse tempo. Nós vamos estar sempre ditando o nosso passo, né? E essa questão aqui, inclusive, ela é muito, para mim, ela diz muito, porque, bom, vamos primeiro falar ela, daqui a pouco eu falo o porquê. O homem tem o poder de paralisar a marcha do progresso, né? Então, dá para parar o progresso? Tamanho seja a força que ele tem, a vontade que ele tem de parar o progresso? Os espíritos falam que não, mas eles podem, às vezes, atrapalhá-la. Lembra que nós falamos lá em outros mundos, nós atrapalhando a marcha do progresso? Pô, está atrapalhando tanto que é melhor tirar. Faz o seguinte, junta um grupo que dá um outro passo para o progresso, né, uma outra velocidade, e deixa aquele lá, que já está bem avançado, terminar o ciclo de progresso a que eles estão submetidos, né, que eles se submeteram. Né? Então, se estão atrapalhando, a gente cai fora. E o que eu falo da importância da gente ter, que me vem à mente isso aí, é que muitas vezes a gente nota espíritos que são tratados como inimigos públicos, né? Que eles querem atrapalhar eles acham que conseguem atrapalhar o progresso. E aí, na conversa, a gente busca mostrar para ele que não. É como se quisesse parar uma locomotiva na unha, né? Não tem jeito, a locomotiva vai e atropela, né? Ou a gente sai de lado, ou é atropelado. O progresso, a marcha do progresso, não pode ser paralisada, não tem como. É lei natural, né? Então, aí a gente já está, claro, já entramos na marcha do progresso, que é o item número 2 da lei do progresso, capítulo 7, 8º. Aí essa mesma questão deriva uma segunda. Que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Olha só, então, não é só deter, mas também voltar para trás. Voltar para trás é boa, né? Voltar. Ou ir para trás. Pobres seres que Deus castigará. De novo, Deus não castiga. É a lei
que é imutável e que nós estamos subordinados, que vai fazer com que a gente sofra consequências. Tá? Então, na maneira informal dos espíritos falarem, é isso aí. Tá falando, Deus castiga, mas não é. Entendamos sempre isso. E eu vou lembrar sempre isso, porque para mim é importante também ser lembrado isso. Serão levados aos montes pela torrente que procuram deter. Então, é a locomotiva que está passando e atropelando e levando tudo. Não tem jeito. Não vai dar para nem parar, quanto mais retroceder, né? Ou retrogradar, como eles chamam. Então, Allan Kardec faz um comentário. Olha, sendo o progresso uma condição da natureza humana, é condição da natureza humana, é inseparável. Tem gente, então tem progresso. Pode não ter progredido, mas tem o processo do progresso, do progredir, né? Então, sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem se opor a ele. Ele não tem poder para isso. Ele não tem capacidade para isso. Ele não tem como se opor a isso. É uma força viva cuja ação pode ser retardada. E olha, hoje, se a gente parar agora, abrir um parêntese e ver alguns administradores, né, de alguns países, de alguns estados, seja o que for, aquele que tem hoje a responsabilidade de trazer o progresso para algum lugar, então a gente fala, puxa vida, ele está agindo totalmente de forma inversa. Então, é isso que ele fala. É uma força viva cuja ação pode ser retardada. Então, esses administradores, eles podem retardar, porém nunca nunca anulada por leis humanas más. Então, não tem lei humana que vá retardar, que vá anular o progresso. Retarda. Então, a gente vê países que ficaram muitos anos assim naquela velocidade, estagnaram no tempo, por conta de quem? Dos mandantes, das pessoas que estavam responsáveis por aqueles países. Mudou a administração, totalmente mudou. Isso a gente pega na história, está recheada. Então, infelizmente, nem todo mundo tem o conhecimento da história. Nós também não temos, mas o pouco que a gente tem, a gente percebe a evolução, né? Quando estas se tornam incompatíveis com ele, olha só, então já não tem mais jeito, não se mistura, não dá mais para conviver um com o outro. Despedaça-as juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Não tem como essa força que ele acha que tem se despedaça, acaba, né? E por mais não tem jeito. O progresso, ele não é a palavra certa, mas que vá, né? É fatal. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com as leis divinas, que quer que todos participem do bem e não a vigência das leis ou de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Então, olha que interessante, ele fala assim, ó, até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, em concordância com essas leis que a gente está estudando. Se pegar essas leis aí e fazer a lei dos homens, pronto, nós já estamos meio caminho andado. Aliás, muito mais do que isso. Se a gente seguir isso, nós vamos ter realmente progresso moral, né? Porque o intelectual ele vem mesmo, não tem jeito. Seja economicamente, seja por interesse, seja para o forte, né, em detrimento do fraco. O intelectual ele está aí. Pode ver a reação nossa em relação à pandemia. Rapidinho nós conseguimos aí um método de comportamento, na verdade, um comportamento para que possa abrandar,
né, assim, o espalhamento do vírus e a gente ter tempo para poder ter a vacina. Olha aí, resolveu rapidinho. Agora, claro que por trás disso tem outras coisas também, não é só aquele altruísmo, né? Aquela caridade, aquela coisa boa, bonita, né, no ser humano. Não, tem interesse comercial no meio também, né? Então, o intelectual, ele vem de qualquer jeito. Aí vem o moral, que é decorrência, né? 782. Não há homens que de boa fé dificultam o progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam o vem onde ele não existe, são aquelas pessoas com visão um pouco retardadas assim no tempo, que acham que, né, vamos dificultar o programa, está de boa fé, porque não quer que a coisa caia para um outro lado, né? Vamos ver o que os espíritos dizem. Assemelham-se a pequeninas pedras que, colocadas debaixo da roda de um grande veículo, não a impedem de avançar. Então, mesmo com boa fé, que os homens estão buscando impedir o progresso, dificultar o progresso, não vai conseguir. Pode segurar um pouco, pode pôr alguma dificuldade, mas não tem jeito. Ele dá até o exemplo de um, vamos chamar dessa locomotiva aí, né? Pode colocar uns pedriscos lá no trilho, mas pode até fazer algum mal ali, mas não vai segurar a locomotiva, né? O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Aí os espíritos dizem, olha, há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Todavia, quando um povo não progride tão depressa quanto o suficiente, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então é por isso que pode acontecer uma grande catástrofe, a permissão de Deus, isso através dos espíritos que fazem toda a coordenação, né, dos mundos, né? Então, quando necessário, exatamente isso, é importante. De vez em quando vem aí é como se fosse assim um cutucão na gente, para que a gente possa ir para frente. Abalo físico ou moral. Abalo físico, tsunami. O moral é esse comportamento nosso em detrimento, em virtude, né, de uma grande catástrofe aí que nos atinja, que tenha que mexer com a gente, né? Como é, de novo, que é tão vivo isso, vamos usar a pandemia, né? Então, são de tempos em tempos a gente tem isso. E por aí a gente nota a importância, a necessidade de sermos acordados, porque pouca coisa para nós, dada a nossa natureza espiritual, onde que a gente chegou, o nível que a gente chegou, não é pouca coisa que desperta a gente. Pode ver. E ainda tem gente que nos pergunta, por que que nós sofremos? A resposta pode estar aí. Todavia, quando um povo não progride tão depressa quanto o suficiente, Deus o sujeita, de tempos em tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, não tem nada errado, né? Aí Kardec faz um comentário, né? O homem não pode se conservar indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Que providência é essa? Sermos felizes, progredirmos, evoluirmos moralmente. Ele se instrui pela força das coisas. Quer dizer, vai acontecendo e ele vai aprendendo e vai se mexendo, né? As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Olha que interessante, é na base
né? Como ele fala aqui, é o caruncho, né, do edifício. Então vai desmoronando esses edifícios que nós construímos sobre uma base falsa, uma base instável, que são as nossas leis, os nossos comportamentos, o nosso nível moral. Então, tudo isso vai acontecendo de forma muito devagar, imperceptível. E quando vem com tudo. Pode ver como a gente dá uns saltos de vez em quando, em termos assim do que vai acontecendo, que é assustador. A gente vê isso na tecnologia, a gente vê isso no comportamento, a gente vê numa série de coisas, as mudanças que vão acontecendo. E tudo isso vão nos formando, vão dando a estrutura para que a gente possa ter as mudanças. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentânea que o ferem nos seus interesses materiais. Para nós, a Covid está dando problema de desemprego, problema econômico. Então, é assim que nós estamos vendo ela. No futuro, talvez, a gente tenha uma visão maior. Fala, puxa vida, aquilo foi tão importante para a gente, como nós mudamos o ponto de vista. Mas por agora, é o que nós estamos vendo, é o que a gente vê, né? Porque está afetando a gente, afetando o nosso conforto, a nossa economia, a nossa saúde, a nossa estabilidade em termos de família ou de comunidade. As pessoas estão morrendo, né? Outros, então, estão agindo, né, de forma não compatível com a necessidade que o momento exige. Mas aqueles que elevam o pensamento acima da sua própria personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a procela é a grande agitação no mar, por exemplo, né? A tempestade que saneia a atmosfera, depois de a terem agitado violentamente. É aquela calmaria que vem depois, né? Agora nós estamos no meio da tempestade. Mas depois vai vir aquele momento de reflexão, momento que a gente vai colher os frutos do que aconteceu, ainda que seja mais lá para frente, bem mais lá para frente. 784. A perversidade do homem é bastante grande. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele caminha aos recuos em vez de avançar? Quantas vezes a gente já não pensou nisso, né? A gente vê um problema, vê uma manifestação, seja de indivíduo, seja de coletividade. Meu Deus, o mundo está perdido, está indo para trás, não é possível, né? Aí os espíritos dizem, olha, isso é um engano, observem bem o conjunto. Eu lembro eu lembro de ouvir muitas vezes que Chico Xavier falava, o mal anda de tamanco, enquanto que o bem anda de pantufa. O bem não faz barulho, o mal faz. Então, uma atitude do mal faz um barulhão. Muita atitude escondida e anônima do bem está ali, ninguém nem ouve falar. E também nem dá ibope, né? Nem vende jornal. Então, a gente tem que entender isso que os espíritos estão falando. Isso é um engano. Não está recuando, não. Observem bem o conjunto e verão que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Olha, não importa o tempo que seja, não importa o tempo que leve, mas o fato é que a gente anota que tem mudança desde a época das cavernas, que a gente começou assim nossa conversa, até os dias de hoje. A gente sabe que tem muita coisa que mudou para melhor. E vai mudar muito mais ainda, porque o progresso é constante. O progresso não é refreável.
Ele pode atrasar, mas ele não para. Então, nós vamos ver isso. Faz-se necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Às vezes a gente vai ter que ir até o fundo do poço, mas vai nos ajudar a nos elevar. Vai fazer com que a gente evolua. Qual o maior impedimento do progresso? Ao progresso? Os espíritos são diretos, o orgulho e o egoísmo. E realmente, o orgulho leva à guerra, o egoísmo leva à fome. Pode ver. Egoísmo é tudo para si. Então, pegamos meia dúzia lá e quem tem tudo. Agora, orgulho, não dá o braço para torcer, vira uma luta pequena, ou vira uma luta muito maior, ou vira uma grande luta, uma grande guerra, né? Então, isso impede o progresso. Refiro-me ao progresso moral, porque o intelectual se efetua sempre. Lembra que nós comentamos isso? O intelectual, por qualquer que seja o motivo, ele vai, seja por necessidade, seja por interesse econômico, seja por orgulho, seja por egoísmo, ele está sempre evoluindo. À primeira vista, ou necessidade principalmente, né? À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, por sua vez, estimula o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do mal, ou do próprio mal, pode nascer o bem. Então, no meio dessa salada, no meio dessa mistura toda, está sempre o resultado final é o bem. O resultado final é o progresso. Agora ele vem e fala, mas olha, é curta a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, existe uma felicidade maior e infinitamente mais duradoura. E se alguém quiser saber mais, vai lá no capítulo 12, que trata da perfeição moral, no egoísmo, justamente ali. Então, nós vamos ter uma relembrança, né? Então, nós estamos no outro livro, né? no livro, nesse caso, é o livro 2, e ali a gente vai ver como é que é um pouco mais detalhado isso. Então, no fim das contas, a gente percebe que a situação em que a gente se encontra é temporária, esse do orgulho e do egoísmo. Nossa, mas tem tanto por aí. Não tem problema. Demora, mas nós vamos chegar lá. Aí Allan Kardec faz, agora, esse vai ser o último comentário de Kardec da noite de hoje, né? Há duas espécies de progresso que se apoiam mutuamente e que, entretanto, não marcham lado a lado. Então, não é necessariamente estão ali, lado a lado. Pode um avançar mais do que o outro, e vice-versa. É o progresso intelectual e o progresso moral. Muita gente fala na borboleta, as duas asas, né? Tem que desenvolver as duas, senão não sai do chão. Uma está pequenininha, está lá, né? Encruada, né? E a outra está desenvolvida. Tem que desenvolver as duas. É o que é feito como uma analogia, né? Para que tenha que progredir tanto intelectual como moralmente. E elas acabam se completando, né? A intelectual leva ao moral, e o progresso moral leva o intelectual a um melhor comportamento, uma melhor utilização daquilo que se for usado, que, por sua vez, alimenta de novo o moral. Então, fica esse círculo virtuoso, né, quando se utiliza os dois, quando estão os dois par e passo, né? Entre os povos civilizados, o progresso intelectual recebeu neste século todos os incentivos possíveis e atingiu um grau desconhecido até os nossos dias. Ele está falando do século XIX, e ele vai comparar mais para frente do século XVIII e outros anteriores. Imagine do século XIX para o século XXI que nós estamos.
O quanto que já não progrediu. Então, falta algo ao progresso moral para que esteja no mesmo nível. E, entretanto, comparando os costumes sociais de hoje aos de alguns séculos atrás, seria preciso ser cego para negar que houve progresso moral. Então, não teve progresso moral. Claro que teve. Outro dia a gente estava falando de duelo. Hoje não tem mais duelo, né? Pena de morte? Tem, mas a gente nota que tem lugares que já estão abolindo pena de morte. Isso é um progresso. E mais outras coisas. A proteção aos animais. Isso é um progresso também. Por que razão deve a marcha ascendente do progresso moral atrasar-se em relação ao da inteligência? Por que duvidar que entre o século XIX e o século XXIV não ocorrerá tanto, olha, ele foi longe, né? Até mais do que a gente aqui, não ocorrerá tanto avanço como houve no progresso intelectual entre os séculos XIV e XIX? Duvidar dessa possibilidade será pretender que a humanidade tenha atingido o auge da perfeição, seria um absurdo. Então, nós não chegamos no auge. Se a gente acha que não vai ter progresso mais, a gente acha que chegou no nível, bateu no teto, né? E não é isso. A gente sabe disso. Ou que ela é moralmente incapaz de se aperfeiçoar, o que é desmentido pela experiência. Então, nós temos muito para percorrer ainda. O que Kardec está nos levando é a lógica, pela história, de que no futuro nós vamos continuar evoluindo, nós vamos continuar crescendo, moral e intelectualmente. Os dois tipos de progresso. E esse era o nosso ponto de hoje. Nós vamos estar continuando, né, como falamos, em 3 partes, a lei do progresso, e a segunda parte vai não tem nada a ver com as partes do livro, né, mas assim, nós vamos segmentar em 3 pedaços, né? Então agora vai das 786 a 793, que é a continuação da lei do progresso. É um bonito estudo, né? É um bonito tema esse. Eu acho. Então, vamos agora para os comentários, aqueles que duvidam que a gente está evoluindo. Não, estou brincando, né? Porque todo mundo que está aqui está percebendo que, pelo tanto que já estudou, que já conheceu, percebe que nós estamos realmente numa escalada, assim, né? Estamos subindo no nosso crescimento moral e intelectual. Alô? Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aqui. Eu estava refletindo sobre quando você falou que o conhecimento intelectual é inerente, né? Ele vem de qualquer forma. Mas é engraçado que a gente está vendo hoje na sociedade que tem pessoas, inclusive, que se recusam até a crescer intelectualmente, né? Porque vem o avanço da tecnologia, mas eu vou pegar o mesmo exemplo que você falou da vacina. Eu não sei quantos vocês têm contato, mas tem gente que está se negando a se vacinar, né? Então, veja, o endurecimento, às vezes, do espírito é tamanho que ele até se recusa ao conhecimento intelectual, né? A evoluir, às vezes, intelectualmente. Às vezes eu penso nisso, sabe, Ana Paula, e eu fico pensando se não é uma atitude, se não é um comportamento, se não é momentâneo, porque não é possível, realmente é isso. Eu acho que nós hoje que eu digo assim, quando encarnados, nós temos uma pressão tão grande da sociedade, de tudo, e a gente
é muito suscetível, né? E a gente também tá, como a gente não tem, a gente sabe, né, que que os espíritos interferem em nossas vidas. Nós até falamos nesse mesmo estudo que conforme o nosso comportamento, conforme o que a gente, que nem as pessoas intelectualmente muito avançadas, né, elevadas e pouco moralmente, então elas estão muito, elas se associam com espíritos que querem, assim como o outro lado também funciona, né, mas assim, aqueles, eles ouvem muito mais isso. Eu acho que tanto espiritualmente quanto na própria sociedade, as pessoas, sabe, elas são assim, elas acabam tendo um comportamento temporário. Eu acho que é temporário, porque não é possível. Quando você falou, né, que o comportamento, né, você lembrou, né, do que a gente comentou sobre o comportamento intelectual, ele é realmente, não tem jeito, ele acontece. Bom, eu fico pensando, lá na Idade da Pedra, de repente alguém, ou sei lá, um grupo de pessoas em vários lugares do mundo, começaram a esfregar pedra lá, tiraram uma fagulha e fizeram fogo, né? Uhum. Será que foi uma brincadeira? Ou será que foi uma necessidade? Será que foi uma casualidade? Será que Eu acho foi que, eu acho, mediúnico? Sabe? eu acho que assim, tem dois grupos, Luiz. Eu acho que tem o grupo que avança intelectualmente. Não necessariamente, vamos esquecer a questão da moralidade, né, por um momento. Tem aquele grupo que avança intelectualmente, que olha, começou a bateu uma pedra com a outra e de repente fez o fogo e aquele fogo podia fazer alguma coisa, sabe? Questionou. Mas eu acho que tem aqueles que são empurrados em função desse progresso que outros fizeram. Então, parece que é um grupo que tem esse progresso intelectual e que acaba empurrando aquela outra parte. Mas a gente vê muito bem claro em em várias sociedades, né? Pessoas que se recusam a esse avanço também. Pessoas que se recusam a literalmente aprender a questionar, a literalmente, sabe, avançar mesmo intelectualmente. Antigamente, eu me sentia assim, eu não conseguia compreender. Eu falava assim, mas como que uma pessoa não tem vontade de estudar? Como que uma pessoa não tem vontade de questionar? Mas é onde o espírito se encontra naquele momento do estágio de evolução. Então, a gente percebe que até a questão intelectual também é uma conquista do espírito, né? Não é algo que é transmitido de fora para dentro. Você pode ter todo aquele conhecimento ali publicado em livros, em livros, em livros, numa biblioteca, por exemplo. Mas se você não se der o trabalho de pegar o livro, tirar da estante, abrir e ler, você nunca vai ter acesso àquele conhecimento. Por mais que você tenha um smartphone e está aí conectado na internet. Tem uma limitação, né? E eu acho que a moralidade também é outro ponto que inflexiona esse conhecimento intelectual. Porque eu só consigo ascender intelectualmente uma vez que eu tenho um nível moral elevado também. Eu já reparei nisso. É mesmo? Eu acho que as grandes descobertas não foram por homens extremamente egoístas. As grandes descobertas foram feitas por homens extremamente altruístas. Homens que eu digo, homens e mulheres, né? Vamos abrir um parênteses, eu vi o que a Cris... Não, por exemplo, esse negócio que você falou da vacina, para mim também é um absurdo. Acho que tem pessoas que não tomam, não acreditam. Mas você veja bem, intelectualmente, por exemplo, eu conheci agora lá em San Diego um casal de médicos naturalistas que não vacinam os filhos de nada. Dá para entender, teoricamente, é um cara intelectual, o casal é médico, e não vacinam as crianças. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Aí é o que eu falo, às vezes aquelas pessoas que têm aquelas religiões, testemunha de Jeová, muita pessoa ali é aquela coisa da religião, cabeça. Agora, um intelectual, um médico, e eu vi, não vacinam as crianças, não vão vacinar, nem eles se vacinaram. Então, aí está se enquadrando no que a Ana Paula está falando, dessa balança, esse equilíbrio, né? Moral e intelectual. Né? Desculpa, eu fecho o parênteses agora, Ana Paula. Não, porque se a gente pegar assim mesmo, se a gente for pegar veementemente, vamos pegar um exemplo muito bom,
que sempre a gente pode utilizar, que é o caso da bomba atômica, né? Que todo mundo fala, né? Se a gente for pegar o conhecimento que deu o start para a bomba atômica, o conhecimento que foi produzido, ele não foi produzido com essa intenção, né? Então, ele foi, vamos dizer, numa palavra mais vulgar, ele foi prostituído para ser utilizado como um armamento, porque a intenção não era essa, a intenção era produzir energia, né? Abastecer as casas com energia. Então, quando a gente vê que o conhecimento mesmo, o chave, aquele que fez a diferença, por exemplo, você pega a vacina, quem descobriu a vacina, a pessoa, por que vacina é vacina? Porque vem de vaca, porque o cara ficou ali olhando a vaca e viu que, olha, se eu jogasse isso, acontecia isso, ela não ficava mais doente. Então, você vê, são pessoas que tinham uma moralidade, um altruísmo, que nunca guardaram o conhecimento para si, né? Agora, quando a gente pega nesse caso, você fala assim de um médico que não vacina. O conhecimento intelectual, ele também tem um ponto estanque, né? Se a sua moral não desenvolve, aquilo ali não empurra, ele não vai para frente, né? Porque vacinar não é uma questão individual, é uma questão coletiva. Só que se eu entendo a vacina como remédio, eu vou fazer o que o pessoal está fazendo aqui no Brasil agora, né? Eu vou ser sommelier de vacina, eu vou escolher a vacina que eu quero, o que não faz diferença nenhuma. Então, eu fico me perguntando, sabe, também, até que ponto a espiritualidade permite que pessoas não preparadas moralmente possam acessar um conhecimento intelectual que vai fazer uma diferença muito grande para a humanidade. É nesse ponto que eu Paula, eu acho que você tocou nos pontos muito importantes que eu acho que aí você falava e eu ficava imaginando. Por exemplo, outro dia você comentou sobre aquele livro sobre Santos Dumont, Ícaro Redimido, né? Eu me lembro de você ter comentado, e eu me lembro do livro que aquele momento em que a aviação começou a pipocar, e ela pipocou, não foi só não foi Santos Dumont, não foi os irmãos Wright, não foi outro, foram vários no mundo inteiro que tiveram a mesma. Estava no ar a intuição, né? Porque a espiritualidade falou, bom, agora é o momento de colocar avião. Mas peraí, talvez algum espírito falou para outro, mas será que não vão usar para o mal, não vão usar para a guerra, isso aí? Falou, fazer o quê? Mas é importante que venha o avião agora. E aí permitiu que fosse. Então, realmente, do jeito que você falou, para mim ficou assim claro. A primeira intenção é muito boa. Agora, o uso que se faz disso, a pólvora é fantástica. Ela abre estradas, ela abre cada buraco numa montanha para ter acesso, é comunicação, é um monte de coisa, né? No entanto, fizemos artefato de matar, né? Então, tudo que a gente for ver, a roda, né? Mas uma roda que transporta faz tanque de guerra. O mesmo avião que leva a gente de um lugar para o outro numa velocidade fantástica, né? O avião, o navio, tudo é impressionante. A bomba atômica, quer dizer, a bomba atômica é uma fissão, né, do átomo, e tudo isso, realmente. Agora, nós, diante do nível moral em que nós nos encontramos, nós progredimos muito intelectualmente, isso está claro através desses exemplos, mas moralmente a gente ainda deixa a desejar, e aí faz mau uso das coisas, tudo, né? Não, a gente pega... desculpa, Daniela, pode falar. Não, Ana, pode concluir seu pensamento, depois eu falo. Não, eu só ia dizer assim, a gente pega também o exemplo da internet. A pessoa que inventou a internet, ele era um pesquisador, um engenheiro americano. A intenção dele era que ele queria que o conhecimento chegasse a todas as pessoas. Isso era a intenção dele. Quando que ele ia imaginar que a internet ia se tornar um meio desde aliciar terrorista até de ter uma internet escura, né, que eles chamam, que é uma internet que a gente nem tem acesso para fazer coisas inacreditáveis, até de viciar as pessoas em joguinho, essas coisas. Quando que ele ia imaginar isso? Mas é o nosso livre-arbítrio, né? A gente tem, quando eu entro na internet, eu tenho o direito de fazer o que eu entender fazer, né? Agora eu assumo as consequências também disso.
Pode falar, Daniela. O bonito, viu, Daniela? Deixa eu só falar, né? Aqui é duro, né? A gente segurar a língua aqui, né? O assunto é tão empolgante, tão bonito, assim, né? Que a gente é tão, assim, educativo. Então, a gente... aí também falei tanto do... Vai, Daniela, fala, depois eu lembro. Não, eu ia falar justamente, hoje foi um dia muito triste, que a gente pôde comprovar o quanto ainda nos falta em relação ao progresso moral. Né? Hoje, aquele rapaz foi preso, né? Morreu. E quantas pessoas comemoraram a morte daquele rapaz? Eu fico imaginando, né? A gente sabe que ele errou, que ele faliu na sua caminhada, mas nós, como cristãos, né? O que nós estamos aprendendo, né? Onde nós estamos que nos achamos no direito de comemorar a morte de alguém? Hoje me chocou muito me deparar com tanta coisa nesse sentido na internet. É o mau uso que a gente faz das coisas tão úteis, né? Não, e assim, engraçado que, voltando na questão da lei do progresso, quando veio a primeira notícia desse rapaz que estavam caçando ele como se fosse literalmente um animal, né? Eu ainda até comentei com a minha mãe, esse rapaz ele não vai sair vivo disso. Porque o ódio e a perseguição a ele era tamanha que parece que a gente consegue entender o quanto que a gente ainda não evoluiu, né? Eu não estava fazendo nenhuma predição, não era nada disso, é simplesmente uma constatação da raiva que as pessoas tinham em relação a uma pessoa que cometeu um erro. Tudo bem, era um erro, mas quem somos nós para cometer o mesmo erro que ele? Né? Quem nos dá o direito de tirar a vida? Ele cometeu esse erro e a gente vai lá e faz a mesma coisa? E me chocou também. Aliás, está me chocando muito, não só em relação a esse caso, mas outros casos também que aparecem na mídia, como que as pessoas fazem linchamento virtual com uma facilidade imensa, né? Então, para a gente ver que a gente ainda tem muito a progredir moralmente, porque a gente usa todo o nosso avanço tecnológico para manter hábitos lá da Idade Média. Porque linchar é um hábito lá da Idade Média, né? É verdade. E isso me mostrou também o quanto as pessoas estão aprisionadas na ideia do Deus que pune, né? Porque elas acham que esse rapaz merece literalmente queimar no fogo do inferno eternamente. Né? E nós sabemos, nós estamos aprendendo, né, com a vinda de Jesus, que Deus é amor, né? E que nós somos responsáveis por nós mesmos, né? Pelas nossas atitudes, pelas nossas más escolhas. Ana, me chocou. Não, mas eu vou só falar uma coisa, Luiz, que você falou há um tempo atrás. É que mudam os personagens, né? Porque há um tempo atrás eu estava me recusando a acreditar que a gente ainda estava tão perto da Idade Média, sabe, para certas coisas. Aí o Luiz comentou assim: ah, mas os personagens mudam, né? Uns voltam, estavam sem reencarnar um bom tempo, voltam do jeito que estavam, né? Quando não estavam podendo reencarnar. Eu acho que essa é a interpretação que mais me acalmou, vamos dizer assim. Mas essa da gente se lembrar sempre, ter em mente sempre que o progresso é inexorável e a situação que a gente está vendo agora é o momento. É o momento da Terra, é o momento das sociedades, é o momento da humanidade que está em torno dessa Terra, né? E que ela não é para sempre. É como eu disse, ninguém fica na infância para sempre, como os espíritos colocaram, né? A gente progride, a gente chega à madureza. Agora, o único, talvez, o ingrediente aí
seja a velocidade. Eu já li livros espíritas que comentam que muito do progresso que hoje nós estamos tendo, como, por exemplo, o computador, era para ter, assim, lá pelos anos 300 depois de Cristo. Né? Mas que jeito? Vai dar... se hoje já faz mau uso, imagina naquela época, então. Né? Nós não saberíamos como melhor usar. Então, tudo vem no passo, vem no momento certo. As coisas são assim, no nosso caso, assim, paulatinamente, muito lentamente. A gente tem que aprender, é um passo depois do outro. Mas nós estamos evoluindo, ou você estamos. E vai, nossa, a gente um dia vai olhar para trás e falar, nossa, como a gente... Que histórico nosso, né? Aliás, hoje a gente já vê isso e já... Ou então a gente já comenta, falou, pô, mas esse histórico não mudou, é o mesmo, né? Parece que estamos na infância ainda, né? Como é bonito esse estudo de hoje, bem no começo falando assim, o estado natural, né? Uhum. Nós estamos pertinho do estado natural. Bom, mas com tanto progresso tecnológico? Sim, com tanto progresso, porque o moral é que conta, muito mais que o intelectual. Né? Engraçado que o fato também da gente reconhecer já é um avanço, né? O fato de que, pelo menos, se não todo mundo reconhece, uma boa parcela está reconhecendo, porque você abre um jornal, tem um editorial lá de alguém falando, olha, não dá para continuar do jeito que está. Daqui a pouco você abre um outro jornal, tem um outro editorial dizendo, olha, onde que nós queremos chegar com a sociedade que a gente tem hoje? Pega aquela menina lá, que ela conseguiu fazer uma coisa que os cientistas ambientais não conseguiram fazer até hoje, que é falar para as pessoas que a mudança climática é algo importante, né? O que ela fez, aquela sueca. Então, tem autorreconhecimento, né? Tem esse, e o fato da gente autorreconhecer, né? De reconhecer que a gente precisa melhorar, já é um avanço muito grande, porque eu errei na hora que eu falei assim, a gente está muito perto da Idade Média, né? As pessoas na Idade Média não reconheciam que elas estavam erradas, elas achavam que elas estavam certas, né? Elas acreditavam piamente que elas estavam certas. E mesmo que você pegue essas pessoas que fazem esses linchamentos virtuais, se você colocar elas contra a parede mesmo, sabe, ter uma conversa séria, elas vão admitir que não está certo. Né? Então a gente já avançou bastante, sim. Eu fui injusta em falar que a gente está muito perto da Idade Média. É que o tempo para a gente, ainda a gente não consegue coordenar, não é coordenar, mas é até entender bem. Nós vamos precisar de muito tempo, né? Então, o nosso, assim, a nossa medida de tempo, eu hoje tenho comigo que nós temos que não contar por anos, mas por milênios, né? O que a gente, porque está devagar. E eu sou parte disso também, porque eu também eu tenho minhas limitações até do próprio condição espiritual minha, né? Claro que a limitação se deve a isso, né? Não é até por quê, mas é por isso. Então, eu não consigo fazer mais do que isso, porque o meu caminhar tem a velocidade da minha, né, do meu nível evolutivo, né? E assim de cada um, né? Então... Tem um exemplo que um pesquisador, ele tem um livro chamado assim, Os Anjos da Guerra, que é de um pesquisador, ele é psicólogo, inclusive ele é americano, se eu não me engano. E ele fala que, só para a gente ter uma ideia de como a gente evoluiu, e eu tinha me esquecido disso, olha que absurdo. Ele cita um exemplo do que era divertimento na Idade Média. O divertimento na Idade Média era você pegar um animal, tacar fogo nesse animal e ver esse animal se dilacerar no fogo. Isso era divertimento na Idade Média. Né? Veja como que a gente já... mas você vai dizer para mim assim, mas tem gente que ainda faz isso. Tem pessoas que fazem, mas isso não é o divertimento, não tem estádio para isso, não tem televisão, programa de televisão para isso. Né? Hoje a gente evoluiu, hoje a gente tem o UFC, né?
Mas pelo menos são seres humanos, né? A gente não faz o animal, né? Claro, tem rinha de galo ainda? Tem rinha de galo, mas não é mais a norma social, não é mais o que se espera que você faça, que é natural fazer, né? Natural é assistir novela. Muito bem. Bom, acho que a gente pode encerrar, mas tem ainda uns minutinhos. Alguém gostaria de fazer de quem fala menos do que eu e que a Ana Paula? Cris, Dani, gostariam de fazer algum comentário? Não, Luiz, já. Mas você lembrou bem, viu, Daniele, dessa... Infelizmente, como a Ana Paula falou, não terminou bem, né? Era previsível, né? O triste, né? Como eu também tinha esse pensamento da Ana, imaginei que ele não fosse sair vivo. Mas o que me deixou assim triste mesmo foi a comemoração das pessoas, inclusive, né? Isso me faz pensar, né? Eu sei que nós já evoluímos bastante com os exemplos que a Ana deu, concordo com todos eles, com o que você falou. Mas a gente ainda tem um caminho longo, né, pela frente. Muita coisa para... Resquícios aí, né? Bem fortes. Né? Mas é que a gente tem uma esperança muito grande, né? De melhorar muito rápido. E isso é o que o Luiz falou, o tempo é relativo nesses casos. Senão, se não deixa de ser esperança, passa a ser ilusão, né? Mas realmente a gente tem pressa. É verdade. Eu Eu acho acho que quando a gente tem contato com os estudos e a gente começa a perceber a possibilidade do que a gente pode ser, eu acho que a gente começa a querer, né, Luiz, que chegue mais rápido, para que a gente viva melhor. Mas a gente depende de cada um de nós, né? Uhum. Então, como diz no estudo, cada um ao seu passo, né? A gente vai evoluindo gradativamente. Mas eu acho o seguinte, em relação a isso, por exemplo, eu vou te falar, eu ainda estou muito longe da evolução, porque tem pessoas que eu acho assim tão miseráveis, tão ruins, que eu não consigo, tipo assim, que eu falo direito humano para esse miserável, entendeu? Tem coisas que eu ainda não consigo, tipo assim, como eu tenho, uma vez eu vi uma reportagem, acho que é de um japonês, acho que é em São Paulo, se eu não me engano, que o cara matou o filho dele e ele falou, eu perdoo. Cara, olha, ainda falta muito para mim. Honestamente, eu vou ter que estudar muito, porque uma coisa é você saber na teoria, tipo assim, isso daí moralmente está errado. Agora eu quero saber de dentro para fora, não é de fora para dentro, porque eu sei tudo isso, entendeu? Eu acredito que as pessoas vão ter que evoluir moralmente, que vai reencarnar para ir evoluindo e tal. Mas eu não sei, honestamente, eu tenho certas situações que, por mais que eu ache a vontade que eu tenho é de esganar, entendeu? Não é uma coisa tipo assim, não, coitadinho, não. Tem coisas que eu falo, eu acho que é injusto, porque tem pessoas que não têm opção na vida, então talvez se tivesse, seriam outras pessoas. Mas eu ainda não. Eu vou te falar francamente, tem coisas que a vontade que eu tenho é esganar. Eu acho que eu vou gramar muito ainda. Mas sabe o que eu acho engraçado? Porque me perguntaram isso hoje. E daí eu peguei e falei assim: olha, lembra, ainda citou, né? Falou assim: mas Jesus fala, né, que o meu jugo é suave, o fardo é leve. Da outra face. Da outra face. Daí eu, quando falou fardo leve, para mim fez o sentido. Porque quando a gente pensa no fardo, quando você não perdoa, quando você deixa essa revolta sair, tudo isso, é como se você tivesse dois pesos. Sim. Então, o ato de perdoar, esse jugo leve que Jesus fala, esse ato de perdoar, de você dar a outra face, não é necessariamente muito em relação ao outro, não. É em relação ao que você quer carregar com você. E eu acho que nesse exemplo que você deu, que é um ótimo exemplo, o testemunho desse pai foi exatamente isso. Ele foi até o Carandiru na época. Ele entrou no Carandiru, que não é fácil de entrar não era fácil de entrar naquela penitenciária. Cara. E ele foi lá, pediu uma audiência com o preso e perdoou ele.
ele falou que ele saiu de lá mais leve. Sim, eu acho uma maravilha, mas é quando eu deixou para trás, mas eu acho que é esse o ponto, Cris. É que a dor é tamanha, é tão dilacerante que você se vê obrigado a fazer isso. Eu acho que não é opcional. Porque vai ter uma hora que esse sofrimento chega no limite, você não aguenta mais. É muito pesado. Não, eu concordo, mas a minha questão é, eu sei que se eu conseguir perdoar, eu já passei por isso na minha vida e senti na própria pele, aquela situação que eu comentei com vocês, da minha separação, quando a menina chegou e falou assim, eu quero me... Isso há 3 anos atrás, por tudo, eu falei, cara, que alívio, entendeu? Agora, foi um processo, não fui eu quero perdoar amanhã, eu vou acordar. Não, quando eu vi, eu falei, gente, não é mais nada, aquilo nem lembro mais que isso aconteceu, entendeu? É isso que eu digo, você conseguir chegar a esse nível de perdoar de dentro mesmo, esse cara quando foi na prisão, não é só chegar e falar, eu te perdoo, é de dentro mesmo, isso daí eu acho muito difícil, Então, entendeu? De dentro. seguramente, Cris, ele passou por esse processo. Realmente não é fácil. Olha, na minha experiência em trabalhos mediúnicos de desobsessão, o que mais a gente vê é espírito perseguidor cansado. Ele não aguenta mais. Aquilo é um peso para ele. E quando ele para, não que ele perdoe, hein? Não estou nem falando isso aí. Quando ele dá uma trégua, ele sai aliviado. Com certeza. Porque ele não aguenta mais, porque é um vínculo tão forte, mas é um vínculo pernicioso, é sofrido. Então, como a Ana Paula falou, é tirar esse peso, sabe? Então, mas é um processo. Isso que nós falamos, do jeito que você falou, Cris, a gente está achando que assim, um dia acordou e falou, eu vou perdoar. Né? E não é assim. A coisa é realmente, sabe, tem que digerir isso. Né? Então, realmente... Mas não vai perdoar uma pessoa que matou um filho de dentro mesmo, tipo assim, não, eu não tenho mais raiva. Olha, é um espírito evoluído, porque eu vou te falar, é difícil, hein? Mas agora me veio uma coisa na mente que eu acho que é importante também a gente ter consciência, né? Que não foi uma coisa aleatória, né? Aconteceu isso com ele, daí ele sentiu esse sofrimento. É uma pessoa, e é por isso também que eu acho que a gente está aqui estudando, é para fazer essas coisas nas pequenas coisinhas do dia a dia, sabe? Sabe aquelas pequenas coisas que irritam? Vamos deixar para trás, sabe? Não fica alimentando isso, perdoa. Um exercício. Porque se a gente faz isso no pouquinho, quando chega a prova mesmo, porque a prova vai vir para todos nós, né? A prova vai vir. Quando vem a prova que a gente precisa realmente colocar em exercício tudo que a gente está falando aqui, discutindo, a gente já tem um repertório melhor. Porque se a gente deixar para, quando vier o grande problema, eu tomo uma atitude lá, eu vou lá e perdoo. Não é assim. Se você não soube perdoar as pequenas coisas, como você vai perdoar uma grande coisa? Né? Então, a gente também tem que, assim, a gente precisa, eu vejo isso muito por mim, sabe? Se eu estou falando para mim, tá? Minha boca está muito mais perto dos meus ouvidos. É que a gente precisa fazer de pouquinho em pouquinho. Esse pouquinho em pouquinho faz muita diferença lá na frente. Sim. Né? Bem, alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Eu não posso fazer porque eu já fiz, né? Apesar de não estar gravado, mas eu já fiz. Né? Faz a Daniele. Eu não estou muito inspirada. Você aceita o convite da Cris, Daniele? Aceito, Luiz. Posso fazer sim. Talvez tenha ajuda da Laura aí, né? Tá. Todos os meus pintinhos estão aqui do meu lado. Oi! Fala boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Laura. Tudo bem? Sim. Boa noite. Oi, Manuel. Boa noite. Boa noite. Agora vão dormir, crianças. Papai, Fiquem com Deus. esse é grande e esse é pequenininho. Deixa a mamãe fazer. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amado e misericordioso, a Jesus, nosso mestre e amigo, e agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos,
para aprender, para trazer aos nossos corações os ensinamentos tão preciosos que nos auxiliam e nos ajudam na caminhada terrena, descortinando os nossos pensamentos para a verdade, para as leis divinas que regem a todos nós. Obrigada aos espíritos amigos que nos auxiliaram neste momento. E eu peço que possamos vibrar pelos nossos irmãos, que ainda com o coração endurecido, despertem para as leis divinas, para o amor que Jesus veio nos ensinar. E te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade. Fica conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigada, gente.